Glória a Deus! Tenham um excelente dia na presença do Senhor. Sejam bem-vindos ao canal Imagem e Semelhança de Deus. Eu sou a Jéssica e hoje nós vamos meditar no livro de Ruth. Mas primeiramente vamos agradecer, orar e pedir a bênção de Deus. Senhor Deus Pai, agradecemos ao Senhor pelo dia de hoje. Desde já agradecemos pelos dias que hão de vir, pois confiamos plenamente em Ti, sabemos que tudo está no controle da vossa poderosa mão. Pedimos perdão pelos nossos pecados e oramos para que o sangue do Cordeiro nos lave, nos rima e nos redima e nos livre de todo o mal, e que possamos ser um templo limpo, restaurado, para recebermos a presença do nosso amado Espírito Santo, para nos guiar dia após dia. Senhor Jesus, reconhecemos ao Senhor como nosso Salvador e declaramos que estamos submetidos ao vosso senhorio, que possamos ser obedientes seguindo a vossa direção como nosso Salvador e Senhor, rumo ao nosso Deus Pai. Consagro meu Senhor e peço pelo poderoso nome do Senhor Jesus Cristo que toda palavra que dita e liberada seja dirigida pelo Espírito Santo do meu Deus vivo, e que cada palavra seja mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes e penetre até a divisão da alma e do espírito e das juntas e da medula, apta para discernir os pensamentos e intenções do coração, e que ao ouvirem conheçam a verdade, e a verdade vos libertará. Em nome de Jesus oramos, pedimos. Quem crê e concorda diz amém. Bom, nós vamos meditar no livro de Ruth. Noemi e suas noras Orfa e Ruth. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, a sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o de sua mulher Noemi, e os de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali. Noemi peregrinou junto ao marido e seus 2 filhos para uma direção que talvez não foi a escolhida ou desejada por ela. Mas ela se levanta em obediência ao marido, em submissão ao marido. Ela sai de uma terra abençoada e vai para uma terra amaldiçoada. Por uma decisão humana, eles peregrinam. Não havia direção de Deus para saírem da terra de Belém de Judá e irem para Moabe, terra amaldiçoada. Aqui nós percebemos que mesmo sendo povo de Deus, mesmo sendo povo abençoado, não devemos nos movimentar e sair de um local, tomar decisão sem antes consultar a vontade de Deus. Após perder o marido e quase 10 anos depois perder também seus 2 filhos, Noemi se sente responsável em tomar uma posição. É notável a perseverança dessas mulheres desamparadas. Ruth e Orfa enterraram um marido, enquanto Noemi enterrou um marido e seus 2 filhos. Ruth tinha uma sogra. Noemi, mesmo desamparada, se via responsável por suas 2 noras. Ruth tinha uma perspectiva de uma vida. Noemi tinha lembranças de uma vida passada, de uma família que já não existia mais. Então se levantou ela com as suas noras. Ela se posicionou e voltou para as terras de Judá, onde ouviu que o Senhor tinha visitado seu povo. Posicionamento abre portas, mas só a sabedoria leva para as portas corretas. Quando Noemi diz às noras Ruth e Orfa, ide e voltai cada uma para a casa de sua mãe, no caminho de volta para as terras de Judá, ela demonstra segurança e confiança total em Deus. Mesmo em meio ao caos, ela toma a rédea da vida e se apoia somente em Deus. Ela sugere às noras retorno à casa da sua parentela, pois não poderia mais dar filhos no qual ambas pudessem se casar. E estava negando a sua própria segurança e se isentando de qualquer egoísmo, pois faria sozinho o percurso de retorno caso as 2 noras resolvessem deixar ela ir. Havia admiração e respeito de limites na relação delas, pois as 2 noras levantaram a voz e tornaram a chorar quando Noemi disse: ide e voltai cada uma à casa de sua mãe. É um lamento que vai além do parentesco entre sogra e noras. Então Deus rege a direção de cada uma segundo o posicionamento adotado. Orfa retorna para sua parentela, enquanto Ruth segue com Noemi.
Noemi significa agradável, mas em dado momento, quando retorna para Belém, ela diz que já não se chama mais Noemi, sim Mara, que significa amarga. Aqui nós vemos a amargura que começa a se instalar na vida de Noemi devido a tantas perdas, mas Deus ele é maravilhoso e vê a perseverança e libera um renovo a Noemi através da fidelidade de Ruth. Então Deus levanta novamente Noemi, só que agora através de Ruth, porque Deus nunca se esquece de seus filhos e recompensa a fé de cada um. Ruth conheceu o Deus de Noemi através da agradável Noemi, e por conhecê-lo não deixa mais Noemi. Ruth decide ficar ao lado de Noemi por dois motivos, porque ela conheceu o Deus de Noemi, e porque conhecia Noemi, a agradável Noemi, mulher guerreira, que por muito tempo lutou ao lado do marido, mulher que se levantava após cada queda. Tu contas minhas vagueações, põe as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas no teu livro? Versículo 8 do Salmo 56. Deus ele se atentou para as lágrimas que Noemi derramou durante todos os anos de dor sem o marido e depois enterrando os filhos, momentos em que ela demonstra fé e se levanta a cada perda. Noemi levanta em fé e retorna, pois ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. E Ruth se posicionou em prol de Noemi e se posicionou a seguir o Deus de Israel. Um passo foi dado e uma porta foi aberta, porque vale mais um dia nos teus átrios do que 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. Versículo 10 do Salmo 84. Noemi sabia o Deus que tinha. Já em Ruth nós notamos uma fidelidade incomum, uma moabita reconhecendo Deus Todo-Poderoso como seu Deus. Percebam que Ruth fez igualmente a Abraão, deixando seus deuses, deixando sua terra e parentela, que poderia novamente acolhê-la, para seguir não somente a Noemi, mas principalmente se submetendo ao Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Ruth, uma moabita, decide então pela fé em Deus e na palavra seguir a Noemi. Após chegarem a Belém de Judá, Ruth começa a colher espigas junto às moças autorizadas por Boaz, que é um homem valente e poderoso da família de Elimeleque. Como descrito dos versículos 4 ao 12 do capítulo 2. E eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: O Senhor seja convosco. E disseram-lhe eles: O Senhor te abençoe. Depois disse Boaz ao seu moço, que estava posto sobre os segadores: De quem é esta moça? E respondeu o moço, que estava posto sobre os segadores, e disse: Esta é a moça moabita que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Disse-me ela: Deixe-me colher espigas e juntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio e desde pela manhã está aqui até agora, a não ser um pouco que esteve sentada em casa. Então disse Boaz a Ruth: Ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui. Porém aqui ficarás com as minhas moças, os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem, e irás após elas. Não dei ordem aos moços que não te molestem? Tendo tu sede, vai aos vasos e bebe do que os moços tirarem. Então ela caiu sobre o seu rosto e se inclinou à terra e disse-lhe: Porque achei graça em teus olhos para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira? E respondeu Boaz e disse-lhe: Bem se me contou quanto fizeste à tua sogra, depois da morte do teu marido, e deixastes a teu pai e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que antes não conheceste. O Senhor retribua o teu feito, e te seja concedido pleno galardão da parte do Senhor Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. Boaz, ele era próspero e generoso. E vejam como em algumas palavras percebemos uma vida de respeito e servidão a Deus. Quando ele chega, abençoa os seus moços que retribuem da mesma forma. Em outro momento, ele profere uma grande bênção de honra a Ruth, pelo fato de Ruth cuidar de Noemi, mulher de seu parente já falecido. No versículo 11 e 12.
E respondeu Boaz e disse-lhe: Bem se me contou quanto fizeste à tua sogra depois da morte do teu marido, e deixastes a teu pai e a tua mãe e a terra onde nasceste, e vieste para o povo que antes não conheceste. O Senhor retribua o teu feito, e te seja concedido pleno galardão da parte do Senhor Deus de Israel, sob cuja asas te vieste abrigar. Palavras não são lançadas aos ventos, principalmente quando são palavras de bênção e liberadas por um justo e que vive nos caminhos de Deus. O Senhor ele já estava retribuindo e usando o próprio Boaz para tal feito, tal qual o galardão veio sobre ambos. O Senhor ele já estava retribuindo e usando o próprio Boaz para tal feito, tal qual o galardão veio sobre ambos. Então Ruth volta e conta a Noemi o ocorrido. Noemi, com sua sabedoria, ela ensina a Ruth, a moabita, sobre a lei acerca da obrigação de um homem casar com a viúva de seu irmão ou parente, que é a lei do levirato, descrita em Deuteronômio capítulo 26, versículos 5 ao 10, no que diz: se um homem morresse sem deixar filhos, o parente mais próximo deveria se casar com a viúva, fazendo com que o nome do falecido se perpetuasse na tribo em que se pertencia. Então Ruth pede resgate da forma certa, orientada por Noemi. Ela descobre os pés de Boaz enquanto ele estava deitado e ele reconhece o seu dever de casar com Ruth. Mas Boaz, ele é homem justo, sabe que tem outro parente mais chegado. Busca primeiro informar ao parente mais próximo sobre o dever de redimir e se casar com Ruth. E assim foi Boaz. Falou com o remidor perante testemunhas, apresentou as terras que ele poderia possuir, porém que ele teria que se casar com a viúva do falecido, pois ele seria o remidor. Caso ele não quisesse, cumpriria o repasse da remissão de acordo com os costumes, confirmando o negócio no qual o homem descalçava o sapato e dava ao próximo. Assim, confirmava o repasse, dando direito para que Boaz tomasse Ruth para si, juntamente tudo que era do falecido. Então Boaz casa com Ruth, assim como dito em Ruth, capítulo 4, versículos 9 ao 12. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: sois hoje testemunhas de que tomei tudo quanto foi de Elimeleque, e de Quilion, e de Malom, da mão de Noemi, e de que também tomo por mulher a Ruth, a moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herança, para que o nome do falecido não seja desarraigado dentre seus irmãos e da porta do seu lugar. Disto sois hoje testemunhas. E todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entre na sua casa como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel, e porta-te valorosamente em Efrata, e faze-te nome afamado em Belém, e seja a tua casa como a casa de Pérez, pela descendência que o Senhor te der desta moça. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher, e ele a possuiu, e o Senhor lhe fez conceber e deu à luz a um filho. Agora, a bênção proferida do povo foi diretamente a Ruth, abençoando-a como edificadora da casa de Israel, assim como Raquel e Lia, tornando-a afamada em Belém. E seja a tua casa como a casa de Pérez. Ambos os casos de Ruth e de Tamar, que é contado em Gênesis 38, vimos a solicitação do resgate. Tamar solicitou o resgate, mas foi negado por Judá, pois Judá considerava Tamar uma mulher amaldiçoada, pois os seus 2 filhos que se casaram com Tamar morreram, quando na verdade os 2 filhos de Judá eram maus aos olhos do Senhor. Então, negado o resgate a Tamar, ela realizou outra estratégia para que o nome de seu marido fosse honrado e assim ela pudesse ter filhos, garantindo a descendência, dando à luz a Pérez, um dos seus filhos, no qual
Boaz descende. Deus honrou Tamar, Noemi e Ruth, porque em certo momento cada uma dessas mulheres elas decidiram honrar os maridos, requerendo a lei divina. Tamar usou de estratégia diferente, pois viu negado por Judá a garantia dessa lei. Agora Ruth, a moabita, orientada por Noemi, requeria a lei do levirato de forma justa, de forma correta. Elas tomaram o reino do céu por força, usufruindo o benefício da lei no qual elas tinham direito. E Ruth ainda mais achou graça diante do Senhor pela fé demonstrada por renunciar tudo pelo Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Essas mulheres, em dado momento, tiveram suas vidas arruinadas pela perda dos maridos e, desamparadas, recorrem ao cumprimento dos princípios de Deus, da palavra de Deus, da lei de Deus, e com fé e persistência, quando uma pessoa busca cumprir o princípio divino, Deus, em sua grandiosidade, ele retribui fazendo-se com que outro princípio se cumpra na vida dessa pessoa. A obediência foi exortada por Deus na vida dessas mulheres, assim como descrito em Deuteronômio, capítulo 10, versículos 17 e 18. Pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus dos deuses e o soberano dos soberanos, o grande Deus, poderoso e temível, que não age com parcialidade nem aceita suborno. Ele defende a causa do órfão e da viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe alimento e roupa. Deus não só deu o filho da promessa a Abraão, mas deu muito mais do que ele havia pedido. Deu a Abraão uma descendência mais numerosa do que as estrelas do céu. Isso pela fé e obediência, pois Abraão saiu da terra e da sua parentela, assim como o Senhor havia ordenado, descrito em Gênesis. Já Ruth dá à luz a Obed, vindo de sua descendência Davi e posteriormente o Messias. Deus honrou a fé de Ruth, que renunciou tudo sem Deus pedir. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela foi por mulher, e ele a possuiu, e o Senhor lhe fez conceber e deu à luz a um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: Bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ele te será por restaurador da alma, e nutrirá a tua velhice, pois tua nora, que te ama, o deu à luz. E ela te é melhor do que 7 filhos. E Noemi tomou o filho e o pôs no seu colo, e foi a sua ama. E as vizinhas lhe deram um nome, dizendo: A Noemi nasceu um filho, e deram-lhe o nome de Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Trecho descrito em Ruth, capítulo 4, versículos 13 ao 17. Ou seja, não haveria o livro de Ruth sem a persistência, fé e história de Noemi. E Noemi não seria lembrada senão através da fidelidade, obediência, renúncia e fé de Ruth. Todas nós precisamos da Noemi que habita em nossas sogras, e nossas sogras necessitam da Ruth que habita em nós. E acreditem, mesmo com toda diferença, nós temos ambas em nós. Temos a fidelidade e a força de Ruth e a sabedoria e perseverança de Noemi. A sua sogra é a sua facilitadora que Deus colocou em sua vida. Ela, com toda a experiência de vida, tem grandes tesouros guardados para repassar para você. Seja como Ruth, queira essa sabedoria. Deixe Noemi ser o que Deus a fez para ser, uma facilitadora de Ruth. E você, como Ruth, faça o que cabe a Ruth. Honre a Noemi que está em sua vida, pois um dia você sairá da posição de Ruth e tomará a posição de Noemi. Em uma casa onde há matriarcas servindo em obediência e temor ao Senhor, grandes bênçãos são frutos garantidos dentre a descendência. Honra a quem é de honra, e Deus te honrará. E só para constar, a minha Noemi é hoje a Dalva. Vamos orar? Meu Deus Pai,
Em nome de Jesus, oramos para que em cada lar onde essa palavra chegar, possa haver mulheres que se rendam ao poder do nome de Jesus e desejem tomar o reino do céu, trazendo para dentro do seu lar a palavra de Deus, o amor de Cristo, e possam gerar filhos e educá-los conforme os princípios de Deus, e que haja uma nova geração de governantes para Cristo, com Cristo em Cristo, que haja mulheres cheias de fé, força e coragem, que tragam em seu ventre e em sua linhagem crianças que serão anunciadoras da palavra de Deus, e que essas crianças sejam cobertas pelo sangue do Cordeiro, e que haja homens tementes, fiéis e obedientes a Deus e valorosos, assim como Boaz. Assim oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Peço uma gentileza, retransmitam essa palavra para os amigos, familiares, em especial para sogras e noras, pois aqui é uma bênção liberada que seguirá a descendência. Deus abençoe a vida de todos, um excelente dia na presença do Senhor. Amém.